Olá, meus amigos do YouTube. É sempre um prazer recebê-los aqui no meu canal. Eu sou Poliana Policarpo e hoje nós vamos falar sobre as dores psíquicas. Se você gostar, dê um like, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal. Hoje nós vamos falar sobre a questão das dores psíquicas, também chamadas de dores morais, de dores da alma. Segundo Pilar Sordo, em seu livro Bem-vinda à Dor, muitas vezes tem lições nobres, lições verdadeiras que nós não aprendemos de uma forma muito alegre. Às vezes, essas lições, elas são fruto de processos dolorosos. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, sobre a questão de como reverter os efeitos negativos de certas dores psíquicas. E tem muitas dores que realmente elas vão além do plano físico, além da nossa compreensão biológica, além da nossa compleição física. E muitas dessas dores são originadas por questões de conflitos, de brigas, de discussões, de separações, de perdas, por ocasiões de doenças, de lutos, enfim, são vários tipos de dores originados de várias formas. E quando a gente vai tratar sobre a questão da dor, quando a gente tem contato com isso, muitas vezes a gente se sente frágil e vulnerável, porque vamos tocar no âmago mais profundo de nossa alma. Vamos lidar com sentimentos e emoções muito peculiares, muito delicadas, mas é necessário muitas vezes a gente tocar em certas feridas para que essas feridas cicatrizem de vez. E eu acredito que muitos questionamentos são feitos quando tais dores chegam. Ah, por que isso aconteceu comigo? Por que isso paralisou a minha vida? Por que isso mudou os meus planos, ceifou os meus sonhos? Realmente, são muitas questões, são muitos questionamentos. Mas quando a gente se atreve a enfrentar, a conversar e a dialogar com essas dores, certamente vai chegar no momento que nós vamos, enfim, sair da estagnação, trabalhar a ação, a mobilidade, porque a vida é isso, é uma ciranda de ações, é um movimento. A vida não é estagnação, muito menos paralisia. Então, ao invés da gente continuar reclamando, xingando, né, e sempre estar ali no mar de lamentações, a gente tem que reverter o efeito negativo dessas dores psíquicas em nós. E para isso é necessário mudar de atitude, é necessário por uma questão de sobrevivência e da busca da paz, nos livrarmos de pessoas, ou nos livrarmos, ou nos afastarmos daquilo que nos faz realmente mal. Mudar atitudes, hábitos antigos e começar a sanear a alma para a gente crescer. E outra coisa, a gente tem que começar a trabalhar essas angústias. A gente tem que muitas vezes chorar sim, externar a dor. E nós temos esse problema de sempre achar que essa questão da dor ela tem que ser altamente silenciosa, altamente solitária. Esse processo todo tem que ser vivido a quatro paredes, porque a gente tem medo de ser estigmatizado, de ser censurado por nossos sentimentos, por nossas emoções. Mas a gente tem que saber lidar com isso, com essas emoções. E a primeira coisa é a gente não se autocensurar, é deixar que isso venha à tona, que as lágrimas cheguem, que as palavras sejam ditas, que a gente consiga sanear, limpar a alma. Só que a gente não pode chorar a vida toda, a gente não pode derramar lágrimas para o resto da existência. Precisamos também de ação, precisamos trabalhar tudo isso. E quais são essas dores psíquicas? Quais são esses entraves negativos que nos aprisionam, que nos impedem de seguir? Primeiro eu vou começar, são vários, né? Mas eu vou começar com o medo. O resultado do medo em nossas vidas é essa
perda do poder de pensar, de agir espontaneamente. É aquilo que nos incapacita de dar o primeiro passo, de lutar, enfim, de caminhar. Por quê? Porque nós temos medo de errar. E os erros, eles são inevitáveis. Todo e qualquer ser humano, para avançar na vida, às vezes erra. Isso é normal. O medo é um acidente de percurso, assim como os erros também. Então a gente não pode, dentro desse processo de busca, de evolução, ter medo de errar. E o erro, ele integra, sim, o nosso caminho, para que possamos aprender, para que possamos assimilar as experiências. Muitas vezes é necessário errar. Outra questão que a gente tem que trabalhar muito, a rigidez mental. Sim, as pessoas, elas têm medo de serem flexíveis e acham que toda e qualquer flexibilidade tem a ver com fraqueza, tem a ver com ser volúvel, ser permissivo demais. E não é bem isso. A rigidez, assim como o medo, ela também nos paralisa, ela também nos impede de crescer. Então temos que trabalhar toda e qualquer rigidez mental. O orgulho. Eita, que o orgulho é um tipo de dor também que corrói a gente. O orgulho é justamente essa questão de não querer deixar a toalha branca, né, ir ao chão, essa questão de achar que a gente sempre está certo, essa questão de querer controlar a vida alheia, as pessoas, as ações dos outros e impor as nossas preferências, as nossas ações, aquilo que a gente julga ser mais certo, mais correto. E é justamente aí que a gente começa a ditar regras e que a gente começa também a ser inflexível, a ser rígido. O orgulho, ele impede também que a gente deixe o outro crescer e que a gente também cresça. Às vezes a gente quer impor às pessoas a nossa forma de ser. A gente não quer auxiliar, a gente não quer aconselhar, a gente quer impor. E muitas pessoas têm seu tempo próprio de amadurecimento. E a gente tem que saber lidar com isso. E a gente tem que saber que nem tudo é como a gente quer. E nem por isso a gente vai deixar de compreender o outro, de amar o outro. Eu vou parar por aqui, mas nós vamos no outro vídeo continuar falando dessas dores psíquicas. Vamos começar com a mágoa. Se você gostou, compartilhe. Se você realmente se interessou, veja, passe adiante. O importante é a gente dividir conhecimento, experiências. E não se esqueçam, se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima!